Olá! O fato que vou contar agora é muito forte e aconteceu há quase uma década atrás. No terreiro que frequento, não se faz nenhuma prática religiosa que seja contra a caridade e a benevolência. Usamos da caridade para que, em contatos com guias e entidades, as pessoas que passem por consultas tenham um breve conforto nas situações a qual procuram receber orientações. São orientações que podem variar desde um banho de ervas para desequilíbrios psicológicos e espirituais, como passes, conversas e etc. Sabemos que nem todas as casas funcionam desta maneira. Existem muitos charlatões que cobram por aquilo que pessoas sérias fazem de forma gratuita, que, verdadeiramente, praticam a caridade. É muito importante ressaltar isso, porque quando se trata de cultos afro-brasileiros, até mesmo simpatizantes de assuntos assombrados podem pautar em suas interpretações um pouco de preconceito. Da mesma forma que existem charlatões, existem também pessoas que sabem o que estão fazendo e utilizam de seu conhecimento para a prática de desejos mundanos, comercializando assim vinganças, desavenças e todo tipo de crueldade. Certo dia, durante os trabalhos, os quais chamamos de gira, onde os médiuns incorporados de seus guias dão consultas e passes, aconteciam de forma normal. A pessoa responsável pela coordenação de consulentes a adentrar ao recinto chamava os números de senhas uma a uma. A pessoa era chamada, levantava, tirava os calçados e adentrava o salão onde os trabalhos ocorriam, e então assim seria atendida pelo primeiro médium que estivesse desocupado. Lembro-me bem deste dia, pois a minha mediunidade é extremamente consciente, e essa história de que as pessoas apagam quando incorporam é extremamente rara nos dias de hoje. Porém, é uma muleta para aqueles que ainda são inseguros e precisam afirmar que são inconscientes para que tenham mais segurança aos olhos de terceiros. As pessoas adentravam uma a uma à medida que iam sendo chamadas. Caso fosse a primeira vez dela, ela seria encaminhada ao guia-chefe dos trabalhos, os guias do dirigente da casa. Tudo estava normal, até uma senhora entrar e ser encaminhada para o guia-chefe. Aquela era a primeira vez dela. Essa senhora estava com a barriga extremamente inchada, como a de uma gestante. Andava com a ajuda de outras pessoas. Seus pés também inchados mal entravam no chinelo. E a coloração dela era branca com tons esverdeados perto do pescoço, olheiras bem profundas e escuras e um semblante de puro sofrimento. Assim que esta senhora ficou à frente do guia, que era um caboclo, um índio, pediu para que arrumassem uma cadeira para que a mulher se sentasse. Algumas coisas acontecem durante os trabalhos que são explícitas provas de que a espiritualidade é presente mesmo. Como que, de forma organizada e como se todos os guias estivessem em conexão, sem ser dita uma única palavra sequer, todos os caboclos deixaram de atender os consulentes que ali estavam, orientaram que os mesmos voltassem na próxima semana, e já desocupados, todos os caboclos que estavam presentes posicionaram-se numa meia-lua atrás da cadeira onde a senhora, aparentemente doente, estava sentada. Posicionando suas mãos em direção à cabeça, o caboclo-chefe entoava cânticos e passava ramos de folhas e ervas na senhora. Eu não vou citar a letra da cantiga aqui, em respeito aos caboclos e em respeito a todas as outras pessoas que também não conhecem a prática da religião. O cântico era entoado a Catendê. Para quem não conhece, Catendê é uma divindade cultuada no candomblé de origem bantu e representa a força das folhas e das ervas. Apesar de os trabalhos serem de umbanda, aquele caboclo estava cantando e rogando a Catendê a ajuda necessária para a ocasião. Prontamente, a senhora que ali estava sentada começa a demonstrar espasmos de ânsia, porém
sem nada a vomitar. Eles pararam conforme as ervas eram passadas em seu corpo. Então, o seguinte diálogo acontece entre o caboclo e aquela senhora. Fui a diferentes médicos, fiz diversos exames e nada me foi diagnosticado. Não sou adepta a macumbarias. Sim, foi exatamente este o termo utilizado para ela. Nem acredito em nada disso, mas, diante ao meu estado, essa é a única opção que me resta. Fui em diversas igrejas, já tentei exatamente de tudo e nada resolveu. Meus órgãos estão inchados, meus rins não estão funcionando mais e tenho feito hemodiálise dias sim, dias não. Mediunicamente, digo por mim que registrei o ocorrido e incorporado sentia um cheiro muito forte, um cheiro parecido com aqueles que sentimos de jaulas nos zoológicos. A senhora foi relatando tudo o que estava sentindo por meses e o caboclo ouvindo pacientemente enquanto passava as ervas no corpo daquela senhora. Após ouvir toda aquela lamentação, o caboclo disse a ela: peço que a senhora, que nesses próximos minutos, entre em contato com Deus e da forma mais sincera que seu coração conseguir. Reveja toda a sua vida. Preste muita atenção naquilo que no fundo do seu coração mais te incomoda. Enquanto a senhora fazia o que lhe havia sido pedido, o caboclo novamente passa folhagens e ervas nos braços e pés. Passado alguns minutos, um choro compulsivo toma conta dela. Ela havia encontrado no seu íntimo aquilo que precisava, e então o caboclo pergunta o porquê que estava chorando. A senhora responde que quando ainda era moça, foi pivô de um desentendimento com sua irmã, por motivos banais aos quais ela não queria revelar ali, e que desde então sua consciência nunca mais fora a mesma. Por mais que essa sutil lembrança fosse enterrada no lodo do esquecimento do inconsciente, ela ainda ficou de certa forma viva. O caboclo, então, perguntou há quanto tempo isso tinha acontecido e obteve a resposta que há mais de 35 anos. A entidade, de olhos fechados, parecia estar visualizando todo o ocorrido e então começa a dizer: não faz muito tempo, mas antes de adoecer, a senhora visitou essa sua irmã? Obtendo resposta positiva, o caboclo começa a pegar a metade de uma vela, passou pela barriga dessa senhora e diz que quando esta vela acabar, o sofrimento da senhora estará terminado. O mesmo pede para que todas as outras entidades sejam desincorporadas dos outros médiuns e logo após isso, o caboclo deixa a mulher sentada na cadeira com uma vela à sua frente fixa ao chão e pede para que todos os médiuns vão para o salão de espera, o qual já se encontrava vazio, como acontece perto do encerramento. O caboclo então fala que aquele dia ele ia precisar muito do discernimento e da fé de todos os presentes, que aquela seria uma das situações mais sérias que poderiam ter visto ali. Ele explica que aquela senhora comeu um alimento preparado por sua irmã, um simples bolo em sua última visita, e esse bolo havia sido feito com o objetivo de prejudicá-la. Haviam ingredientes para isso e também haviam sido encantados para isso. Nos termos comuns do terreiro, era um alimento rezado. O objetivo daquilo tudo era fazer a irmã sofrer e sofrer com doenças e moléstias, porém que jamais conseguisse o alívio da morte. Ela iria sofrer tanto que somente a morte conseguiria aliviar. Mas o feitiço também consistia em mantê-la viva para que o alívio nunca a alcançasse. Todos chocados com a gravidade do caso e pela sinceridade e teor da tristeza que o caboclo colocara na notícia, ouviram no outro salão aquele barulho de vômito e regurgitação. A senhora estava vomitando e todos foram acudi-la, e o que havia sido expelido dela
Era muita água com um cheiro muito forte, e logo após os seus vômitos terminarem, ela caiu desfalecida. Todos os médios chamando e tentando reanimá-la sem nenhum sucesso. O caboclo disse que iria cuidar daquela alma e que o sofrimento dela teria acabado, desincorporando de forma abrupta. O médium dirigente estava completamente perplexo com tudo aquilo que estava acontecendo. Voltando do transe, viu uma senhora falecida em sua frente e os médios desesperados, juntamente com o familiar daquela senhora mais desesperado ainda. Foi chamada a ambulância, onde os paramédicos haviam confirmado o óbito. A polícia civil e também a perícia foram chamadas ao local. Tudo foi investigado e também visto pelas câmeras de segurança que ficavam em todos os salões do terreiro. Não houve processos criminais nem nada por conta do falecimento. Ninguém foi indiciado e eu não sei o que constou como a causa da morte na autópsia no IML, mas só quem presenciou tudo isso sabe realmente como foi e o que foi. Quando o caboclo havia dito que quando a vela terminasse o sofrimento dela iria acabar, ele já sabia o que iria acontecer. Aquela noite foi um dia de trabalho que eu nunca mais vou me esquecer. Boa noite.